Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor D'Amato e eu vou resolver com vocês hoje as questões do PET, volume 1, semana 1, referente ao primeiro ano do ensino médio. D'Amato, qual o assunto? Vetores. Vamos lá? Antes da gente iniciar as resoluções, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online e dá um like nessa aula. Bora lá, vamos quebrar tudo hoje, hein? Atividade 1. Dados os vetores A, B e C representados ao lado. Determine a direção e o sentido do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Primeira coisa, pessoal, soma de vetor. Soma de vetor significa encontrar o vetor resultante. Beleza. D'Amato, como que eu encontro o vetor resultante? Então, primeira coisa, vamos considerar aqui que todo vetor ele tem a parte inicial, que eu vou chamar de bundinha, e a parte final, que eu vou chamar de cabecinha. Como que eu encontro o vetor resultante? Eu vou unir os vetores, sempre a cabecinha do primeiro com a bundinha do segundo. É isso, D'Amato? É isso. Você vai pegar a cabecinha do primeiro vetor e vai ligar na bundinha do segundo vetor. Vamos lá? Ó, letra A. Vetor A mais vetor B. Então, o que eu fiz? Eu copiei o vetor A igualzinho ele está aqui. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. E eu vou ligar a cabecinha do A na bundinha do B. Copiei o B com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Ligando sempre a cabecinha do A na bundinha do B. D'Amato, liguei. Qual é o vetor resultante? Vetor resultante é o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Qual que é o ponto inicial desses vetores? Aonde está o cursor do mouse. Qual que é o ponto final? É onde está o cursor do mouse. Então vai ser indicado por essa reta vermelha. Tranquilo, todo mundo? Então, D'Amato, para ficar claro para a gente, soma de vetor é encontrar o vetor resultante. Beleza. Como que eu encontro o vetor resultante? Eu vou copiar os vetores iniciais, respeitando a mesma direção, mesmo sentido e o mesmo tamanho. E vou ligar os vetores através do quê? A cabecinha de um vetor com a bundinha do outro. Fiz essas ligações. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Beleza? Letra B. Vetor A mais o vetor C. Então, copiei o vetor A, igualzinho está no início. Vou copiar o vetor C, igualzinho no início. Ligando o quê? A cabecinha do A na bundinha do C. Liguei. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Olha o vetor resultante para gente. Essa reta vermelha. Tranquilo, pessoal? Letra C. Vetor B mais o vetor C. Então, copiei o vetor B, igualzinho no início. Mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, e eu vou conectar ele ao vetor C, sempre ligando a cabecinha do primeiro na bundinha do segundo. Então, liguei a cabecinha do B na bundinha do C, copiei o C com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Então, o segmento de reta que une o ponto final inicial ao ponto final é esse vetor indicado por essa reta vermelha. Tranquilo? E a letra D? Vetor A mais o B mais o C. Então, primeira coisa, copiei o vetor A igualzinho ao início. Vou copiar agora o vetor B igualzinho ao início, sendo que cabecinha do A ligado na bundinha do B. E vou ligar agora ao vetor C, igualzinho ao início, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, só que agora a cabecinha do B na bundinha do C. Liguei os três vetores. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Qual que é o ponto inicial? Vou indicar com o mouse aqui, ó. Esse ponto aqui, é de onde partiu. Qual que é o ponto final? É onde chegou aqui no final. Então, o vetor resultante vai ser esse segmento de reta vermelho. Tranquilo, pessoal? Beleza? Atividade 1, simplesmente para indicar direção e sentido do vetor resultante. Pessoal, vamos lá? Resolvendo agora a atividade 2. Dados os vetores A, B e C representados ao lado. Determine o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Então, primeira coisa, eu vou somar o vetor A
ao vetor B. O que é soma de vetor? É encontrar o vetor resultante. Damato, primeira coisa, eu copiei o vetor A, idêntico à situação inicial, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, e agora eu vou ligar o A no vetor B. Ligar sempre o quê? A cabecinha do A na bundinha do B. Liguei. Qual que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial, onde está indicado pelo cursor do mouse, ao ponto final, também indicado pelo cursor do mouse. É esse aí, ó, indicado pela reta vermelha. Esse é o vetor resultante. Então, soma de vetores é encontrar o vetor resultante. Eu liguei a cabecinha do A na bundinha do B. Vetor resultante é o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Qual que é o valor dele? Pessoal, cada lado do quadradinho eu chamei de U. O A, ele tem 3 quadradinhos, então ele equivale a 3U. O B tem 2 quadradinhos, então ele vale a quanto? 2U. O A e o B, eles têm o mesmo sentido. Como que eu acho o resultante de vetores do mesmo sentido? Eu somo 3U mais 2U, dá um resultante de 5U. Beleza, todo mundo? Letra B. Vetor A mais o vetor C. Então eu vou unir, eu vou achar o vetor resultante do A com C. Primeira coisa, copiei o vetor A idêntico ao inicial. Damato, eu vou ligar agora ao vetor C, sendo que a cabecinha do A encosta na bundinha do C. Liguei. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o vetor resultante. Tranquilo? Damato, qual é o módulo, o valor? No mesmo sentido, eu somos os vetores. A e C, eles têm sentidos contrários. Sentido contrário, eu subtraio os vetores. O A, ele tem 3 quadradinhos, então ele vale 3U. O C tem 2 quadradinhos, ele vale 2U. 3U menos 2U, o resultante vale 1U, ou seja, uma unidade. Tranquilo todo mundo? Letra C. Vetor B mais o vetor C. Soma de vetores é encontrar o vetor resultante. Então, primeira coisa, indiquei o vetor B, vou indicar o vetor C. A cabecinha do B vai encostar na bundinha do C. Opa, ficou um em cima do outro, por quê? Eles têm o mesmo tamanho, mesma direção, só que as setas são em sentidos contrários, porque são vetores opostos. Damato, qual que é o valor do resultante? Eles têm sentidos opostos, então eu vou subtrair os vetores. O B tem 2 quadradinhos, então ele vale 2 unidades, 2U. O C tem 2 quadradinhos, então ele equivale a 2 unidades, 2U. Sentidos contrários eu subtraio. 2U menos 2U, o resultante vale 0. Tranquilo, pessoal? E a letra D? Eu vou unir o vetor A ao vetor B e posteriormente ao vetor C. Então, a soma dos 3 vetores. Primeiro, eu copiei o vetor A, idêntico ao inicial. Vou ligar o A ao B, cabecinha na bundinha, liguei. E agora eu vou ligar a cabecinha do B na bundinha do C. Liguei. Ô Damato, qual que é o vetor resultante? Segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Está indicado para vocês ali. Qual que é o valor do resultante? Está indicado para a gente. Ele pegou quantos quadradinhos? 3 quadradinhos. Cada quadradinho não equivale a U? Então, o resultante vale quanto? 3U, 3 unidades. Tranquilo, pessoal? Então, tem que estar claro para todo mundo. Soma de vetores é encontrar o vetor resultante. Como que eu encontro o vetor resultante? Eu vou unir a cabecinha do primeiro vetor na bundinha do segundo vetor. O vetor resultante é o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Vetores no mesmo sentido eu somo, sentidos contrários eu subtraio. Vamos lá, atividade 3, vamos quebrar tudo aí. Dados os vetores A, B, C e D, representados ao lado, determine a direção, o sentido e o módulo do vetor resultante ao efetuarmos as somas. Primeiro, pessoal, quero somar o vetor A com C. O que é somar vetor A e C? É achar o vetor resultante. Primeiro eu copiei o vetor A, agora a cabecinha do A eu vou encostar na bundinha do C. Encostei. Qual que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o vetor resultante. Quanto que ele vale? Qual o módulo? Módulo é valor. Quanto que ele vale, pessoal?
O vetor A, ele tem 3 quadradinhos. Cada quadradinho eu chamei de U. Então, o A vale 3U. O C, ele tem 2 quadradinhos. Então, ele vale 2U. O A e o C têm sentidos contrários. Sentido contrário, eu subtraio. 3U menos 2U, o resultante vale quanto? 1 unidade. 1U. Letra B. Vetor B mais o vetor D. Soma de vetor é encontrar o vetor resultante. Primeiro eu vou indicar o vetor B, idêntico ao inicial. D'Amato, a cabecinha do B vai encostar na bundinha do D. Indiquei. Qual que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o meu vetor resultante. B e D, eles apresentam sentidos contrários. Sentido contrário, eu subtraio os vetores. O B equivale a 2 unidades, o D equivale a 1 unidade. 2U menos 1U vai valer 1U. Então, resultante, 1 unidade. D'Amato, letra C. Soma do vetor A com o vetor B. Então, primeira coisa, eu indiquei o vetor A, idêntico ao vetor inicial. Então, o inicial está aqui 3 unidades, idêntico. Mesma direção e mesmo sentido. Eu vou ligar ele ao vetor B. A cabecinha do A vai encostar na bundinha do B. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Está ali. Esse é o vetor resultante. O D'Amato, o vetor A e B, ele forma entre eles um ângulo de 90 graus. E aqui formou um triângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Como que eu acho a hipotenusa do triângulo retângulo, que é o valor do vetor resultante? É através de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, R ao quadrado, que eu quero determinar a hipotenusa, é igual. Vetor A, ele tem 3 unidades. Então, 3 ao quadrado, mais vetor B, 2 unidades. 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Então, o resultante, raiz de 13 unidades. Tranquilo, pessoal? Letra D. A mais D. Então, eu vou unir o vetor A ao vetor D. Vou encontrar o resultante. Indiquei o vetor A e agora vou indicar o vetor D. A cabecinha do A encosta na bundinha do D. Qual que é o vetor resultante? Segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o vetor resultante. D'Amato, novamente, formou um triângulo retângulo. O que eu posso fazer? Aplicar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. R ao quadrado é igual. O A vale 3 unidades, então 3 ao quadrado, mais o D vale 1 unidade, 1 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10, o quadrado passa na forma de raiz. O resultante, raiz de 10 unidades. Tranquilo, pessoal? Então, nesse momento, vetores no mesmo sentido. Como que eu acho o resultante? Através da soma dos vetores. Sentidos contrários, subtrai os vetores. Se formar um triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Letra E, B mais C. Então, vou unir o vetor B ao vetor C. Então, indiquei primeiro o vetor B, agora eu vou conectar o vetor C. Cabecinha do B, a bundinha do C. Qual que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Formou novamente um triângulo retângulo. Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, o B vale 2, 2 ao quadrado. O C também vale 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 8, que é a mesma coisa que o quê? 2 raiz de 2 unidades. Tranquilo? Letra F. Vetor C mais o vetor D. Então, copiei o vetor C. Vou ligar o vetor C no vetor D. Cabecinha do C na bundinha do D. Qual que é o vetor resultante? Segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Formou novamente um triângulo retângulo. Pitágoras nele. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O vetor C vale 2 e o vetor D vale 1. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. O quadrado passa na forma de raiz. O resultante, raiz de 5 unidades. Show de bola!
G, pessoal, vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então vamos lá. Então primeiro eu indiquei o vetor A, na cabecinha do A eu vou colocar a bundinha do vetor B, na cabecinha do B eu vou colocar a bundinha do C. Qual é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o vetor resultante. Ô D'Amato, como que eu acho agora o valor desse resultante? O que eu fiz, pessoal? Eu tracei aqui um plano, né? Essa linha aqui, azul, e ela tem o mesmo tamanho do vetor B, tem 2 quadradinhos. O que nós temos aqui dentro? Um triângulo retângulo. Então, eu peguei só esse triângulo. Eu quero saber o resultante, que é a minha hipotenusa. Essa parte aqui equivale a 2 unidades, que está indicada inicialmente por essa reta azul, 2. E a parte de baixo aqui, pessoal, ela compreende somente uma unidade, 1. Se eu tenho um triângulo retângulo, Pitágoras nele. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 5 unidades. Beleza? E o H, D'Amato? Eu vou unir o vetor B ao C e posteriormente ao D. Então, indiquei primeiro o vetor B. Na cabecinha do B, eu vou ligar o vetor C, a bundinha do C. E na cabecinha do C, eu vou colocar a bundinha do D. Qual é o vetor resultante? Segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. D'Amato, como que eu determino essa resultante? Então, eu indiquei aqui um plano azul, né, um plano horizontal, formou aqui embaixo um triângulo retângulo. D'Amato, quanto que vale esse plano horizontal? Ele vale 2, pegou 2 quadradinhos. Quanto que equivale a hipotenusa? X é o meu resultante. E quanto que vale esse lado do triângulo aqui? Somente uma unidade, 1. Vou aplicar Pitágoras. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1, 5. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz, raiz de 5 unidades. Vamos lá. E eu vou unir o vetor A ao B e posteriormente ao D. Então, ó, primeiro eu liguei o vetor A e agora eu vou unir ao vetor B. Então, a cabecinha do A na bundinha do B. E posteriormente no D. A cabecinha do B vai ser na bundinha do D. Voltou. D'Amato, vetor resultante é do ponto inicial ao ponto final. Já tem um triângulo retângulo aí, Pitágoras nele. Ó, a hipotenusa é o que eu quero saber, é o resultante, chamei de X. A base dele aqui tem 3 unidades, 3, e a altura desse triângulo, 1. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Raiz de 10 unidades. Beleza? D'Amato, no J, eu vou unir o vetor A ao C e posteriormente ao D. Primeira coisa, pessoal, eu vou achar o resultante do A com C. Primeiro. Então, o A para frente, o C para trás, o resultante do A com C deu essa reta vermelha. O resultante do A com C, eu vou unir com D. Então, o resultante do A com C, eu vou ligar a cabecinha dele na bundinha do D. Liguei. O vetor resultante é o segmento de reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Está indicado para a gente ali. Tranquilo? Eu fui resolvendo de 2 em 2 para facilitar a visualização. Então, primeiro resolvi do A com C, deu o resultante AC. Agora, do resultante AC, eu vou unir com D. Cabecinha do AC com a bundinha do D, o resultante do ponto inicial ao ponto final. Já tem um triângulo retângulo, Pitágoras nele. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Cada cateto equivale a 1, né, do RAC e o D. A distância dele, né, o lado do quadrado é um só. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. O quadrado passa na forma de raiz, raiz de 2 unidades. E por fim aqui, pessoal, o K. Vou unir o vetor A ao B, ao C e posteriormente ao D. Então, primeiro eu indiquei o vetor A, na cabecinha do A vai colocar a bundinha do B, na cabecinha do B a bundinha do C, na cabecinha do C a bundinha do D. Qual que é o vetor resultante? Segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Tracei aqui um plano azul. D'Amato, tem um triângulo retângulo. Eu quero saber a hipotenusa, que vale x, que é o meu vetor resultante. A base aqui do triângulo vale uma unidade e a altura também uma unidade. Pitágoras. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1.
1 ao quadrado também 1, 1 mais 1, 2. O quadrado passa para o outro lado na forma de raiz. Então, o x vai ser o quê? Raiz de 2 unidades. Beleza? Pessoal, gostaria que todos se inscrevessem no nosso canal Escola Online e dessem um like nessa aula, tá ok? Fiquem com Deus e boa semana. Tchau!